Bom, essa é uma atividade de participação multimídia da professora Kelly e ela se trata sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos, né, e vai abordar o caráter da negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Bom, primeiramente, antes da gente iniciar essa apresentação, eu queria trazer um pouco à tona a Lei 13.140 de 2015, que ela dispôs então sobre esse procedimento de mediação entre particulares e ela surge numa perspectiva que visa solucionar então algumas controvérsias, alguns conflitos na autocomposição, principalmente no âmbito da administração pública. Mas assim, a conciliação de forma geral no Código de Processo Civil, ela é um método criado como uma resolução de conflitos propriamente dita. E ela é um procedimento que precisa ser incentivado pelo juiz, né? Então ele foi incluído lá pela Lei 13.105 e essa Lei 13.105 ela vai estabelecer que o juiz, sempre que necessário, sempre que possível, tem esse caráter de promover esse caráter de solucionar de forma amigável, digamos assim, o conflito entre as partes. A conciliação, então, nesse sentido, ela assume um dos objetivos do Código de Processo Civil, porque, de certa forma, ela vai buscar a eficiência e a celeridade do processo, evitando papelada, muito processo, documentação e tal. E ela tem essa característica de encontrar um ponto em comum entre as partes e tentar um acordo para verificar a viabilidade de se efetivar e, posteriormente, esse acordo ser homologado pelo juiz de direito. Bom, os principais pontos que o CPC traz sobre a questão da conciliação, primeiro é a audiência de conciliação, né? Então, no Código de Processo Civil, a gente averigua que existe a determinação que o juiz designe essa audiência de conciliação ali bem no início do processo. Se a gente for consultar o artigo 334, ele vai disciplinar bastante essa questão e de como é que deve ser esse procedimento. Essa audiência, ela tem o caráter de buscar, então, um acordo amigável entre as partes, sem a necessidade de um processo propriamente dito. Assim, ela pode ser... a audiência de conciliação, então, nesse sentido, ela pode não ser realizada? Sim, quando ambas as partes se manifestam no processo pelo desinteresse. Então, elas afirmam ao juiz que não há interesse da parte em uma resolução de conflito. Lembrando que essa manifestação de desinteresse tem que ser de ambas as partes. Se apenas uma parte não manifestar, o processo continua do mesmo jeito. Pelo menos é o que o parágrafo 4º do artigo 334 disciplina. Depois de a audiência, se ela for frutífera, não houver, existe um termo de conciliação. Então, se as partes ali entrarem nesse acordo, nessa conciliação, esse acordo ele vai ser redigido, né, em termo, em documento, em ata, e esse acordo então será encaminhado ao juiz de direito competente para aquela vara onde esse processo está tramitando. E cabe a ele homologar essa sentença. Pelo menos é o parágrafo 1º do artigo 334, ele disciplina. Daí nós temos ali no juizado especial, que é uma lei específica, uma lei, como que eu vou dizer, uma lei extravagante, em que a solução de conflitos ali é a regra, pelo menos essa tentativa, né, de conciliação. Se vai ou não haver, aí é uma outra história, mas nesse primeiro momento sim.
E essa importância que a conciliação tem é porque ela é considerada, então, no processo, no judiciário, como uma forma, um mecanismo muito eficiente e ágil para se resolver conflitos. E, assim, de certa forma, isso vai acabar promovendo tranquilidade, evitar muita papelada e assim esses processos muito longos e tal e acabam desgastando todas as partes. Então ela tem essa finalidade assim de desafogar também o judiciário. Essa conciliação ela é um dos princípios fundamentais que vão nortear o processo civil. Né? Ela tem como motes principais a economia processual, né, a celeridade, eu falei, a rapidez de se resolver o conflito e também uma busca por consenso, né, onde ambas as partes cedem para que se consiga resolver aquela lide da melhor forma possível. Quando surgem esses conflitos, digamos assim, nem sempre, é importante destacar que nem sempre as pessoas precisam necessariamente recorrer ao poder judiciário. Existem, assim, várias formas de solucionar essas disputas de uma forma tranquila, de uma forma célere, de uma forma eficiente, né? E essas formas, elas são classificadas como negociação, conciliação, mediação e até mesmo arbitragem. Essas alternativas elas vão surgir dentro do Código de Processo Civil como uma ajuda para que as partes consigam encontrar uma solução consensual que, de certa forma, seja boa para todo mundo, né? Sem briga, sem processo longo, sem aquelas audiências muitas vezes infrutíferas, onde uma das partes precisa recorrer a mecanismos meramente protelatórios para evitar a homologação, a sentença e tudo mais. Mas, vou começar agora falando um pouquinho sobre a negociação. A negociação é quando as próprias partes elas conseguem entrar num acordo sem o auxílio do judiciário. A gente poderia citar assim, um exemplo, como se eu e um amigo meu estivéssemos discutindo sei lá, para decidir quem que ficaria com o último pedaço de bolo, a última chipa. A gente vai conversando, vai dialogando, vai trocando ideias e aí a gente chega num consenso, né? Essa é uma forma muito simples e comum, diária, do cotidiano ali para a gente resolver esses conflitos. Porque as partes participantes dessa discussão, desse conflito, elas têm o controle total e absoluto sobre o resultado. Então, uma parte cede e a outra também cede, de certa forma. Então, é uma forma assim, que você não precisa colocar um terceiro para ajudar a sanar, a resolver aquela dificuldade, aquela situação. Aí nós temos a conciliação, que eu já falei para vocês, que nessa conciliação surge então a figura de uma pessoa neutra, né, uma pessoa imparcial, que ela vai ser chamada de conciliadora, e o objetivo desse terceiro é auxiliar ali, ajudar as partes a tentar encontrar uma solução para aquela lide, para aquela controvérsia. É importante também a gente destacar aqui que esse conciliador, ele não tem aquela caracterização para decidir quem que está certo e quem está errado. Ele apenas é aquele que vai facilitar a prática dialógica e, de certo modo, vai também incentivar as partes, né, para que eles consigam chegar num acordo ali sem a necessidade da efetivação desse processo. É como um amigo, um exemplo que eu poderia citar, um amigo tenta ajudar eu e meu tio, a minha mãe e meu pai a resolver uma confusão, uma briga, uma contenda, e eles vão ajudando a gente a conversar e encontrar uma solução juntas. Então vão citar assim, argumentos de que
a cidade é muito pequena, que nós moramos onde todo mundo conhece todo mundo, que ele é meu irmão, é minha mãe, que tem coisa que não compensa. Então, assim, ele teria mais essa característica, assim, de facilitar o diálogo, vai ouvindo ambas as partes, sem se posicionar nesse aspecto, nesse sentido. Depois nós temos a mediação. A mediação ela é muito semelhante ao caráter conciliador, mas só que ela só se recorre a esse mecanismo quando esse conflito, quando esse problema ele é mais complexo, quando ele exige mais, né, das partes. Nessa mediação, então, surge a figura de um mediador, né? Esse mediador ou mediadora, ele vai ter a incumbência de ser um facilitador. Essa seria a palavra correta. A finalidade dele é ajudar as partes a entenderem os interesses ali, o que realmente está envolvido no contexto, na situação, da minha parte e da parte da outra parte também. E aí o papel desse mediador é aquele que vai encontrar, então, nesse sentido, uma solução que vai agradar ambas as partes, agradar todo mundo. Ela é um diálogo ali feito entre as partes de uma forma bem direcionada, guiada, né? Esse mediador ele não pode ficar proferindo opiniões, ele apenas tem a finalidade de auxiliar ali, de ajudar as partes a dialogarem, esse diálogo assim de forma eficiente, e não um diálogo contraproducente, digamos assim. Por exemplo, vamos imaginar uma situação onde há uma disputa, uma briga dentro de um condomínio. O mediador, então, é aquele que vai ajudar os moradores, né, que estão envolvidos nesse conflito a chegarem nesse acordo sobre o uso de uma área em comum, por exemplo. Então, ele vai falando, olha, nesse domingo não foi possível, no outro. Então, ele tem essa característica de não vai dando opinião de quem está certo, quem está errado, ou você errou nisso, você pecou nisso. Não, ele não tem essa característica. Ele apenas vai mediando para que as próprias partes elas consigam entender melhor o que realmente está acontecendo e consigam, de certa forma, aplicar características de empatia, resiliência e tudo mais, né? Aí, por fim, nós temos, então, a arbitragem, né? A arbitragem ela é um pouquinho mais complexa, né? Porque na arbitragem, as partes ali interessadas na situação, elas escolhem, então, a figura desse árbitro, desse juiz, entre aspas, ou até mesmo um grupo, né, de árbitros, em alguns casos. E eles é que vão decidir a lide, o conflito. Essa decisão aí, ela vai ser chamada de sentença arbitral. Ela tem uma força de uma sentença do juiz, judicial mesmo, e ela necessariamente precisa ser cumprida por todos. É como um juiz, por exemplo, mas só que quem decide é uma pessoa escolhida pelas partes envolvidas. Essa arbitragem ela é um procedimento assim, que é muito utilizado, o pessoal recorre muito à arbitragem naqueles negócios relacionados a contratos comerciais. E por que muitas vezes eles acabam recorrendo a esse grupo de árbitros? Porque esse contexto, essa decisão, ela costuma ser mais ágil, mais rápida, eficiente, mais célere do que o processo judicial. O processo judicial tem o recebimento da petição inicial, tem a marca audiência, depois a instrução e julgamento, depois as partes, as contrarrazões e tudo. Então, acaba ficando uns processos caros, né? Até porque quando envolve a esfera comercial, há o recolhimento das custas, né, processuais. Então, quando se tem a arbitragem, ela é mais rápida. Mas assim, qual que era o meu objetivo com esse vídeo? Era fazer com que ficasse muito evidente que existem essas várias formas de se resolver esses conflitos de uma maneira bem amigável, bem eficiente. E essas alternativas, esses mecanismos, eles visam ajudar, né, a evitar aqueles processos da justiça que são muito longos,
economiza tempo, economiza dinheiro, desgaste também, entendeu? E o principal, né, que eu penso é preserva a, como eu vou dizer, preserva uma boa relação entre as partes, né? Principalmente ali quando envolve pais e filhos, resolve a lide, mas assim, o filho vai continuar sendo filho, o pai vai continuar sendo pai, eu acredito que seja dessa perspectiva. Então assim, sempre que possível, vale a pena a gente tentar uma dessas opções antes de necessariamente ir para a justiça comum.